Fala, doutores, primeiro vídeo do canal. Não sei se eu vou postar no RZ, se eu vou postar no meu próprio canal, mas quero tentar começar a dar uma movimentada aí no canal da RZ, né? Pra já ter uns shorts publicados. E bom, o intuito desse vídeo é contar um pouco quem é o Diogo e por que do RZ, por que do que eu quero essa comunicação com a internet. Enfim, tô indo pra casa agora, tendo que voltar lá, que eu esqueci computador, esqueci um monte de coisa, que eu saí atrasado. Então vai dar pra dar uma conversinha com vocês. Também um dos intuitos é começar a ter essa comunicação com a câmera sem ficar falando muito travar, tipo, falar tipo, e enfim. Mas vamos começar. Bom, eu sou Diogo Zulian, tô no 6º ano de medicina, faço medicina aqui na São Leopoldo Mandic e olha lá, formo esse ano, na verdade formo mais especificamente daqui 3 semanas, S mais 2. CRM não sei quando vai sair, né, porque por conta do ENAMED aí teve algumas mudanças, mas enfim. Mas da onde que veio a ideia, da onde que eu sou? Sou de Americana, vim fazer faculdade aqui em Campinas, morei em Campinas, moro ainda 6 anos, morei 4 anos com um amigo meu, que é o R do RZ, o Gabriel Romano, e a gente é dupla de internato e etc. Alguns projetos juntos, inclusive esse. E enfim, eu decidi fazer medicina porque, bom, eu tava lá na época de escola, eu era um cara que, pô, não estudava, não tinha rotina de estudo, não fazia nada, tipo assim, eu só vivia o momento do colegial, festa de terceirão, viagem de terceirão, e era isso. No segundo colegial eu até tinha cogitado fazer medicina, tinha pensado, falei, no terceiro ano eu estudo e eu passo no final do ano. Na minha cabeça era fácil, assim. Aí, no final das contas, primeira prova que teve no terceiro ano, da própria escola mesmo, já rodei, peguei 4 recuperação, falei, putz, fudeu, já era, não sei se eu vou conseguir. Aí nesse meio caminho mudei de ideia, falei, vou fazer direito, mais tranquilo aí, na minha cabeça era mais tranquilo, não sei como é que é. Mas nos 49 do segundo tempo, minha mãe chegou em mim e falou, filho, você comentou que você queria fazer medicina, por que você não tenta pelo menos uma faculdade e tal? Aí tava no último dia de inscrição da Mandic. Eu falei, mãe, vamos fazer essa daqui e vamos ver se eu passo. Final das contas, prestei a prova. Não fui nem bem nem mal, fiquei no meio termo. A lista rodou, passei. Aí começa uma nova jornada, né? Corre atrás de apartamento. Falei com o Gabriel, já conhecia ele de antes. Nossas mães estudaram juntas, se conheciam já. Então foi um meio caminho andado aí. Decidimos morar junto. E foi muito bom. Nunca tivemos brigas nem nada. Começamos a faculdade. Só que o engraçado é que a gente começou a faculdade em 2020, né? Eu formei em 2019 na escola. 2020 comecei a faculdade. E foi logo o ano que a gente entrou em pandemia. Então, tipo assim, a gente teve 3 meses de aula. E nem isso, eu acho. E a gente já foi logo pra aula online, né? A gente ficou um período aí, acho que não foi nem um semestre em aula online. A gente já retornou à rotina, tendo que usar face shield, máscara. Nossa, foi tenso. Tinha que manter distância. E no começo ninguém sabia o que exatamente era. Mas, pô, ao longo da facul foi muito interessante. Eu vou aproveitar bem. E essa é a minha história. Chegando aí na reta final, pô, ao longo da faculdade, eu e o Gabriel, a gente sempre fala, pô, a gente precisa fazer alguma coisa, cara.
medicina, só medicina, só medicina, não dá mais. Não é igual era antigamente. Pô, antigamente o cara dava um plantão, fechava um mês de plantão, aí é óbvio que exaustivo, não conseguia fazer isso por muito tempo, mas conseguia fazer seus plantão, conseguia tirar seu terreninho, conseguia comprar sua casa, dar entrada pelo menos na sua casa. Hoje não é mais assim. Hoje a gente tem em torno aí de 40 mil médicos formando por ano e é muita gente, é muita faculdade abrindo, então a concorrência é muito alta e a gente precisa se adaptar ao ambiente. E a gente sabe que a internet principalmente é um meio que a gente tem que estar presente, principalmente os novos médicos e os antigos também. Eles têm que se adaptar ao novo, né? Não podem ficar achando que é a medicina tradicional, sem internet, sem nada, aquele cara que bota a cabeça no livro e dorme e acorda com a cabeça no livro. Pô, não é assim hoje, né? A gente tem outros meios que a gente consegue estudar, a gente tem outros meios que a gente consegue se comunicar e a gente tem que se adaptar a essas coisas. Aí pensando nisso, a gente falou, pô, tentando fazer um monte de coisa ao longo da faculdade, a gente sabe que o foco a gente tem que priorizar os estudos, né? Aí, chegando agora na reta final, no 6º ano, a gente chegou e falou, pô, a gente precisa colocar a cara, dar a cara e começar a trabalhar na internet. Todo mundo faz isso, só a gente que não. A gente só perde tempo assistindo os outros, mas a gente não produz. Então, pensando nisso, a gente começou a criar Reels na RZMed TV, no Insta, TikTok. Conseguimos aí bater seus 5.300 seguidores, quase 5.400 hoje no Insta, 12 mil seguidores no TikTok, alguns milhões de views no TikTok e tá caminhando. E atrelado a isso a gente falou, pô, vamos estudar, conseguimos patrocínio da Medicoff pro cursinho. Foi muito interessante. E tá caminhando, não é óbvio que não é da noite pro dia que a gente vai acordar e bom, estourou. Não é assim que funcionam as coisas, né? Mas a gente tá no caminho. Às vezes a gente perde um pouco a disciplina de postar todos os dias, que é muito difícil postar todos os dias, mas a gente tenta. Agora a gente tá na reta final de residência. Eu vou prestar a cirurgia geral, tô prestando, fiz a prova do Enamed, fiz a prova do Einstein esse final de semana e, meu amigo, que prova, hein? Meu Deus do céu. Não esperava por essa. Fiz algumas provas dos anos anteriores, mas a prova desse ano parece que estava completamente diferente do padrão. Não estava igual. Mas faz parte, acredito que a nota de corte vai baixar um pouco por conta da dificuldade dessa prova. Mas é isso, vamos esperar o resultado. O gabarito sai hoje, a prova sai hoje, vou refazer essa prova. Eu acho que importante para quem está aí no 5º, 6º ano é que você tenha tido uma rotina de estudo, tenha uma rotina de estudo diário e faça questão, cara. Faça questão que você precisa entender como é que você faz a prova, como é que você interpreta todas as questões que eles vão colocar lá. E você pode ser o rei do caso clínico lá, mas se você não estiver sabendo fazer a questão, cara, isso pode te ferrar. Então, questão também demais não quer dizer que você é o cara, entendeu? Às vezes a pessoa faz 10, 15, 20 mil questão, mas resultado final não consegue passar. O cara que fez 3 mil, 5 mil, mas bem feitas, o cara passou, entendeu? Então tem que ser bem produtivo, mas eficaz na sua produção. Tô na batalha, tentando fazer essa rotina. Tem mais um monte de prova pela frente. Vou prestar FMJ, vou prestar USP Ribeirão, vou prestar Centro Médico, vou prestar bastante lugar. E, vou falar pro Gabriel gravar um vídeo contando um pouco sobre ele. E, enfim. Mas, Diogo, por que você pensou em fazer cirurgia geral? Da onde que veio essa ideia? Por quê?
Bom, eu sou um cara que gosta muito de ver o problema, resolve aquele problema, feito, sabe? E então eu falei, pô, cirurgia geral, o cara tá com um problema ali, a gente precisa resolver, tira fora, corta fora aquele problema. E óbvio que não é só isso, a gente tem um acompanhamento posterior e, e tudo mais, né? Uma relação médico-paciente. Mas eu gosto daquela prática. E além disso, eu sempre gostei muito da área do esporte, sempre fui um cara que treinou, tá dentro da academia. E atrelado a isso, penso aí em abrir uma clínica voltada para o esporte, então longevidade, fazer essa integração entre medicina do esporte, de repente essa estética, então de repente fazer uma cirurgia geral para posterior uma cirurgia plástica ou microcirurgia ou enfim, dá pra gente fazer ácido botulínico, dá pra gente fazer bastante coisa. Essa é a minha ideia, pensei em migrar para essa parte de esporte, estética. Então, dentro da clínica, o cara que vai buscar o emagrecimento com a gente, de repente com o uso de Monjaro, o cara vem relatando que ele não come demais, não consegue, já tentou fazer outros acompanhamentos, então a gente introduz ali um acompanhamento nutricional com a nutricionista, coloca um acompanhamento médico comigo ou com algum colega que a gente tenha dentro da clínica e introduz um Monjaro, vê se o cara tem algum problema hormonal, se realmente tem indicação de um uso de testosterona, por exemplo, se o cara tem um desânimo, se o cara tem a libido do cara tá baixa, os exames comprovam isso, então dá pra gente trabalhar bastante coisa, saber se a diabetes dele tá controlada, tá descontrolada, se o cara é dislipidêmico, não é. Então a gente faz todo esse controle, eu acho muito interessante essa parte, com certeza atrelado sempre a um treinador. Então, pô, hoje eu treino com o Gabriel, treinador lá de Americana, pra mim é o 01. E cara, eu acho que é primordial você aprender a treinar. Não adianta nada você querer tomar uma medicação se você não come certo e se você não treina certo. Então a gente tem que construir a base. Então a base não é a medicação, a base não é se entupir de hormônio, a base não é essa. É óbvio que a gente precisa de acompanhamento médico, porque às vezes a gente está com colesterol muito alto. Então, pô, qual que vai ser a indicação? Quem será que ele indica para treinar? Porque, pô, em meio ao mesmo tempo que a gente tem diversos médicos que não são bons, que tipo assim, pedem exame só porque vão ganhar em cima, ou receitam medicação porque só vão ganhar em cima. A gente tem os médicos bons que fazem o acompanhamento. E assim como temos treinadores que não são bons, que não dão essa atenção, que não estudam, sabe? Então ali a gente tem uma rede de confiança. Então meu intuito é esse. Quero trazer essa parte de integralidade, integrar o esporte. Então, desde a educação física, a nutrição, a medicina, de repente uma psicologia, porque às vezes o cara tem um problema pessoal que ele precisa trocar uma ideia com o psicólogo, precisa colocar o papo em dia para aliviar esse estresse, algum outro problema. E, por exemplo, também um psiquiatra, de repente tem um transtorno depressivo que faz ele acabar comendo a mais ou não comendo, né? Porque não comer não quer dizer, não é sinônimo de saúde. O cara ser magro não é sinônimo de saúde, entendeu? Porque os exames dele podem estar muito alterados. Então a gente tem que fazer esse acompanhamento completo desse leque. E, bom, esse é meu intuito. Pretendo fazer essa parte. Ah, Diogo, se você não passar na residência aí final do ano, faz parte. Tô fazendo as provas. Poderia ter me empenhado mais? Poderia ter feito mais. Mas agora eu vou correr atrás do que dá. Se der, deu, passei. Vou ficar muito feliz. E se não der, a gente parte para a próxima. Ano que vem tem mais. A gente tem que estudar mais pra gente conseguir nossa vaga. Mas ao mesmo tempo vou fazer o cursinho, vou fazer uma pós aí, de repente em endócrino ou medicina do esporte, nutrologia, não sei. Vou pensar ainda no que eu poderia fazer para já começar de repente a não ficar nessa vida de plantão e
ter os pacientes, ter um consultório, ter uma salinha para eu fazer meus atendimentos particulares e, enfim. Bom, basicamente é isso. Acho que eu falei um pouco sobre os médicos mais antigos e os médicos mais novos. Eu acho que é um ponto importante para a gente ter em um próximo vídeo, é falar sobre, por exemplo, por que as pessoas acham que os médicos antigos são os melhores médicos do mundo e os médicos novos não são bons médicos. Cara, por um lado ele pode estar certo, mas por outro ele também pode estar errado. Então eu acho que as pessoas precisam abrir essa visão e não ficar com esse funil que eles estão com essa barreira no olhar de que os médicos novos não são bons. Então a gente também tem que pensar que a inteligência artificial está aí para nos ajudar, não está para nos substituir, está para ajudar. Então com certeza não dá para a gente depender 100% dela, mas está aí para nos ajudar e aprimorar nosso atendimento. Às vezes a gente pode até não usar para diagnóstico, pode auxiliar no diagnóstico, mas ela também pode ajudar a gente a organizar as informações, algo que a gente pode ter esquecido de anotar, alguma coisa do tipo. Tem diversas formas que ela está aí para ajudar a gente. Então eu acho que é um ponto importante falar sobre os médicos novos e os médicos antigos. E bom, acho que também dá pra gente conversar um pouco sobre como que é o mercado de trabalho dos médicos hoje em dia. Porque, cara, é muita gente formando, para pouco emprego. E na verdade tem bastante emprego, não é pouco emprego. Só que as pessoas querem os melhores empregos, que você não vai fazer nada, que é aquele plantãozinho tranquilo, que não tem que fazer, não tem que transferir, não tem que internar, não tem que fazer nada. Entendeu? Então, isso não tem. Então você tem que aprender a sair da zona de conforto, que a partir do momento que a gente sair da zona de conforto, é onde a gente vai evoluir. Então, agora no final, por exemplo, a hora que a água bateu na minha bunda, eu falei, pô, eu preciso estudar mais, não tá o suficiente. Eu tô no intensivão, falei, irmão, vamos começar a acordar 3h30, 4 horas e vamos estudar intensivão pra prova. Começamos, foi a melhor coisa que a gente fez, entendeu? Então, a água bateu na bunda, a gente começou a correr atrás. Então as pessoas precisam sair da zona de conforto, entender que se não sair da zona de conforto não vai melhorar. Então, basicamente é isso. Acho que para um primeiro vídeo tá bom. Podemos falar sobre exército. Eu, Gabriel, João, a gente se alistou. Então, como é que foi pra gente se alistar? Onde que a gente conseguiu as informações? Como que eu faço pra ir pro exército? Como que é o exército como médico? Vou trabalhar como soldado, recruta? Como que é isso daí? É óbvio que é uma novidade pra gente também, mas pelo que a gente foi atrás, pelas poucas informações que tinham, pelas pessoas que a gente conversou, acredito que dá pra gente dar um feedback pra vocês da melhor maneira que vocês poderiam ir atrás, se faz, não faz, tranca ou não tranca a residência, como é que funciona. Mas, a princípio é isso. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, segue a gente, se inscreve aí, compartilha, compartilha, manda pra um amigo e próxima semana já solta outro vídeo. Valeu, doutores, até a próxima.